Eu gostaria de convidar inicialmente o nosso moderador, o professor Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, nosso aluno, ex-aluno aqui da IPGE. O nosso convidado, importantíssima contribuição para que nós possamos entender como combater um problema quando ele se torna sistêmico. Nosso governador Casagrande, que eu agradeço uma vez mais a gentileza da presença aqui, veio do Espírito Santo para estar aqui conosco. Já tem vou pedir ao Daniel para que ele seja o primeiro a falar, porque eu sei que da agenda apertada que ele tem, da necessidade que ele tem de voltar ao seu estado. A professora e diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, SESEC, Joana Monteiro, que está lá, vai se juntar a nós daqui a pouco, e o Arthur Trindade Costa, nosso ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e professor da UNB. Gostaria de fazer uma especial menção à presença aqui de membros da nossa Força Militar, sob a coordenação do Coronel Renê, e agradecer a extrema gentileza em estarem aqui conosco nesse fórum de debate, né? Fórum de debate, como eu disse, pluralista em todos os sentidos, nas ideias, nas colocações. O ideal seria que nós tivéssemos tempo suficiente para ouvir cada um dos que estão aqui, né? Mas o que eu posso prometer a vocês é que nós vamos, se nesse dia nós não conseguirmos chegar a 1% do que a gente precisa cobrir, nós vamos continuar aquele trabalho que não vai ser um trabalho de Sísifo, de rolar a pedra e a pedra cair e rolar de novo. Vai ser um trabalho com começo, meio e fim. Bem, então já fiz aqui, já tomei o tempo necessário para que as pessoas entrassem. Com muita satisfação, eu passo a palavra para o professor Daniel Cerqueira. Obrigado, Rubens. Então, vamos começar esse segundo painel aqui. Eu vou, como moderador, vou me limitar simplesmente a marcar o tempo e vou ter que marcar meio com mão de ferro, porque já estamos numa hora bastante avançada para dar oportunidade, inclusive no final, de haver também perguntas, as pessoas se manifestarem aí, né? As pessoas tenham acesso à palavra também. Então, eu pediria aqui nosso governador Renato Casagrande para começar a sua exposição. Fique à vontade, Renato. Bem, boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, Daniel, mediador desse debate, dessa mesa. Obrigado pelas palavras iniciais e pela parceria nessa área da segurança pública. Joana, Arthur, Rubens, que é diretor aqui da IPGE, e todos que estão aqui participando deste debate, desse seminário. Bem, primeiro, é bom que eu fale que eu não sou especialista em segurança pública. Tá? Então, muitas questões técnicas a gente vai ouvindo e aprendendo na vida política. Eu sou uma pessoa da política. Pelo meu estado do Espírito Santo, eu já tive a oportunidade de ser deputado estadual, de ser vice-governador, de ser deputado federal, senador e governador. Então, mas sou formado em engenharia florestal e sou formado em direito, mas não sou especialista. Então, não vou tratar aqui de temas com profundidade que alguns trataram aqui, e quero cumprimentá-los porque o debate está muito intenso e muito bom. Mas a outra observação é que nós trouxemos aí um livro que relata um pouco do programa Estado Presente, que é um programa que nós implementamos lá no estado do Espírito Santo. Então, a contribuição nossa aqui a esse debate é um livro que a fundação que eu presido hoje, que é a Fundação João Mangabeira,
ligado ao Partido Socialista, eu sou o secretário nacional do partido, a gente publicou como uma contribuição ao debate pelo resultado que nós tivemos na execução e na implantação do programa. Terceira observação que eu faço também nesse início é que nós estamos vivendo uma visão meio hegemônica de gestão pública, né, especialmente uma visão meio hegemônica e, de certa forma, até autoritária com relação ao conceito de ajuste fiscal. Ajuste fiscal no conceito que se estabelece e se prega hoje é um corte praticamente linear das despesas. E nós precisamos buscar equilíbrio das contas públicas sempre, e sem fazer nenhuma observação pejorativa, mas quando você não tem seriedade e não tem o equilíbrio das contas públicas observado, acontece a desorganização, como a gente, infelizmente, está assistindo aqui no Rio de Janeiro. Mas é preciso tratar das duas pontas, tanto com relação ao corte de despesa, quanto com relação ao aumento de receita e a eficácia e a eficiência da máquina pública, porque é muito mais fácil cortar a despesa dos mais pobres. A faca corta muito mais leve quando corta na segurança pública, na saúde, na assistência social, como a gente está vendo que se corta neste momento na visão política implementada pelo governo federal e repetida por muitas das unidades federativas desse país. Isso afeta, sim, a política, especialmente a política, as políticas nas áreas sociais, afeta a política na área da segurança pública. Se observa a ausência do governo federal nessa área da segurança pública já há algum tempo, mas agora muito mais. A ausência de uma liderança nessa área, até muito menos com relação ao investimento financeiro, mas a ausência como líder nessa área que já observado pelo Daniel com relação a esse assunto. Nós governamos o Espírito Santo de 2011 até 2014, 4 anos no governo, e quando chegamos ao governo do Estado, início de 2011, era aquela realidade que foi apresentada aqui. O Espírito Santo era o segundo Estado mais violento em termos de homicídios do Brasil. O Estado do Espírito Santo estava denunciado na Organização dos Estados Americanos, na OEA, pelas entidades de direitos humanos com relação ao sistema prisional. Vocês se lembram daquelas celas, aqueles containers, aqueles problemas que nós tivemos lá atrás, foi muito noticiado no Espírito Santo. O Espírito Santo tinha um baixo efetivo de policiais, civis, militares. O Espírito Santo não tinha uma integração da polícia, porque não tinha um plano e um modelo de gestão e um programa na área de segurança pública. Então, nós chegamos a essa realidade. Quando chegamos ao Estado, eu tinha que escolher um chefe de polícia entre os delegados especiais. O Espírito Santo só tinha 3 delegados especiais. E ninguém mais podia chegar a delegado especial. Então, nós temos que mudar, logo no início do governo, a legislação para que eu pudesse promover delegados de terceira categoria para delegados especiais, para que eu pudesse ter a opção de escolha e fugisse daquela estrutura armada com objetivos claros de comando na área da Polícia Civil. Então, foi necessário a gente fazer esses enfrentamentos para poder ter alternativa e opções na gestão na área de segurança pública. Então, essa foi a realidade que nós encontramos quando nós chegamos lá no Espírito Santo em 2011. E vocês devem imaginar que desde a campanha, no debate eleitoral, o tema segurança pública, lá no Espírito Santo, naquela época, já era um tema muito debatido e exigido por parte de quem foi candidato, até porque o Estado chegou em 2009 a 58,5 homicídios por 100 mil habitantes, depois em 2010 a 52,5 homicídios por 100 mil habitantes. Então, era um número muito grande de pessoas que perdiam e perdem a vida ainda, mas numa situação hoje menor, mas uma realidade que tinha que ser, de alguma forma, enfrentada
e isso foi enfrentado com o programa Estado Presente em Defesa da Vida, que me convidaram para que eu pudesse falar um pouco sobre ele, e ele seguiu meio essa cartilha, né, apresentada aqui por todos, especialmente pelo Daniel. Primeiro, que eu passei a liderar a área de segurança pública no Estado. É lógico que um político, muitas vezes, quer se afastar dos problemas espinhosos, né? Quer cuidar do desenvolvimento econômico, quer cuidar de áreas mais leves na relação, mas só dá certo se o líder político só dá certo. Então, se o governador Pezão quiser enfrentar de fato a situação da criminalidade no Rio de Janeiro, tem que assumir pessoalmente o comando da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Se não assumir, ele vai ter mais dificuldade de fazer esse enfrentamento, porque é a autoridade política que pode dar lá a clareza na orientação e na referência com relação àquilo que deseja. Então, assumir pessoalmente. Como é que é assumir pessoalmente? Assumir pessoalmente, primeiro, é você ter dados. Então, todo dia, às 6 horas da manhã, eu recebia no meu celular os dados de homicídios do dia anterior, até meia-noite. Todos os dados, município por município, quantas pessoas tinham perdido a vida naquele dia, né? Naquele dia anterior. Então, eu sabia, o acumulado do mês e o acumulado do ano, comparado com o ano anterior, com o dia do ano anterior, com o mês do ano anterior. Então, você tem dados. Se você não tem dados, você não tem como fazer gestão. Então, ter dados é fundamental para fazer a gestão. Já dito aqui a dificuldade de dados na área de segurança pública. Mas o secretário não podia me enganar, né? O comandante não podia me enganar, o chefe da Polícia Civil não podia me enganar. Então, eu recebia, de forma estatística, nos dados estatísticos, todos esses dados diariamente. E nós tínhamos uma reunião mensal, né, com todos os operadores da segurança pública, todos os comandantes de batalhões e todos os delegados de homicídio do Estado, chefes de delegacias, uma reunião mensal, iniciozinho do mês, junto com o representante do Poder Judiciário, junto com o representante do Poder do Ministério Público e junto com os prefeitos da região metropolitana da Grande Vitória. Todo mês, início do mês, a sala de situação em que a gente passava, de 8 horas até 1 hora, 2 horas da tarde, a gente passava todos os dados de violência do mês anterior, né, de batalhão em batalhão, região em região, e o governador presente nessa reunião e comandando e coordenando a reunião, sem ir lá um pouquinho e sair. Eu ficava lá de 8 horas da manhã até a hora que a reunião chegasse ao fim, porque ali era a maneira de eu dizer à Polícia Militar, à Polícia Civil, aos bombeiros, ao prefeito, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, de que nós estamos num esforço de integração das nossas forças policiais e num esforço de articulação com os demais poderes. Então, isso é fazer um comando. E de 2 em 2 meses, nós fazíamos uma reunião com as secretarias, todas as outras secretarias e órgãos da área social, numa compreensão clara, também já dito aqui, que enfrentamento à criminalidade não é um assunto da Secretaria de Segurança somente. Enfrentamento à criminalidade é um assunto de governo, de Estado, do todo, né, do todo. Então, de 2 em 2 meses, uma reunião com o governo praticamente todo, secretários e alguns órgãos, e de mês em mês essa reunião com os operadores da área de segurança pública e os demais poderes e os representantes dos prefeitos ou os prefeitos. A gente fazia. Por que a gente fazia essa reunião na área social? Porque a primeira coisa que nós fizemos foi identificar as 32 regiões mais violentas e mais vulneráveis do Estado. Então, o secretário de Cultura, por exemplo, ele tinha que ter um planejamento de atividade cultural para o Estado e tinha que ter um planejamento de atividade cultural para essas 32 regiões mais vulneráveis. O secretário de Esporte tinha que ter um planejamento para o Estado e tinha que apresentar nessas reuniões as ações da área do esporte para as 32 regiões mais vulneráveis do Estado. A Orquestra Filarmônica, por exemplo, do Estado do Espírito Santo, que nunca tinha ido de uma região vulnerável, passou a ir toda semana numa região vulnerável, com aquela apresentação toda
estruturada para que as pessoas pudessem estar participando efetivamente de algum serviço público. Aulas de capoeira, musicalização. Então, todas as secretarias tinham que ter uma estrutura voltada para essas 32 regiões mais vulneráveis. Então, 2 planejamentos em cada secretaria. Um planejamento total do governo e um planejamento específico para as 32 áreas mais vulneráveis. E a nossa agência de desenvolvimento tinha que ter um plano de qualificação profissional e de inclusão produtiva. O programa de estágio, por exemplo, do governo do Estado, ela tinha uma divisão, uma parte no geral e uma parte para as 32 regiões mais vulneráveis. Programa de Nossa Bolsa, financiamento à educação superior, uma parte para as 32 regiões vulneráveis e uma parte para o Estado como um todo. Então, você tinha 2 planejamentos compreendendo que segurança pública era um tema que nós tínhamos que enfrentar como governo e não como Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, por isso que nós fizemos esse trabalho onde o governador passou a comandar diretamente todas as ações na área de segurança. Eu não fui o secretário de segurança, mas a gente teve que comandar a área de segurança. E nós não deixamos esse programa na mão de um secretário de uma pasta. Nós criamos uma secretaria de ações estratégicas, uma secretaria extraordinária, que durou enquanto durou o governo, depois o outro governo, se quisesse dar sequência, teria dado sequência, durou enquanto durou o governo, e esse secretário, um secretário, podia conversar com os outros secretários de igual para igual, e ele gerenciou o programa. Se a Secretaria de Educação não estava funcionando, ele ia lá e cobrava entre aspas, com a legitimidade que eu dava a ele, as ações na área de segurança. Eu não tinha um assessor que comandava, que gerenciava o programa, eu tinha um secretário que gerenciava o programa. Então, você tinha dados periódicos dos resultados nessas áreas, para que a gente pudesse, de fato, colocar o Estado presente nessas regiões. Os investimentos em pavimentação de ruas, em parceria com os municípios. O município hoje é muito frágil com esse objetivo de resolver questões de infraestrutura urbana, não tem recursos para isso. Então, o Estado não pode ficar esperando pelo município. Como o Estado do Espírito Santo é um Estado bem organizado na área fiscal, tem capacidade de investimento, nós temos muitas tarefas dos municípios, seja em pavimentação de rua, drenagem, construção de quadra de esporte, campo bom de bola, campo de grama sintética, funcionando 24 horas, 7 dias por semana. Isso tudo coloca o Estado presente numa região muito vulnerável, e que isso a autoestima elevada e a perspectiva de que a gente tinha alguma coisa nova acontecendo nessas regiões. Mas também é importante a gente dizer que precisamos fazer investimento. Assim, a gente contratou policiais. Nós tínhamos uma dificuldade de policiamento, assim, nós tínhamos um efetivo defasado demais, e a gente teve que contratar policiais civis, militares, bombeiros. Não teve alternativa, até porque nós regionalizamos o serviço. O Estado do Espírito Santo é um estado pequeno, muito semelhante ao estado do Rio de Janeiro em termos territoriais, com população pequena. O nosso estado hoje tem 4 milhões de habitantes, mas é um estado pequeno. Então, nós dividimos o estado em 10 microrregiões, eram 12, passamos para 10 microrregiões administrativas, e colocamos uma delegacia de plantão em cada microrregião. Porque você não tinha isso. Então, um crime que acontecia lá no extremo norte do estado, muitas vezes a pessoa tinha que fazer o registro no final de semana aqui na Grande Vitória. Então, é um passeio de viaturas de polícia, assim, e ficava a semana toda, o dia todo, com essa dificuldade, de ficar gastando gasolina e viatura e tempo do policial. Então, assim, uma delegacia de plantão em cada microrregião, fortalecendo o trabalho dos batalhões e das delegacias de plantão, das delegacias e dos delegados de homicídios, especialmente. Nesse trabalho nosso de planejamento, nós dividimos o Estado em 3 regiões e 20 áreas. Essas 20 áreas tinham um comandante responsável de polícia militar e um delegado de polícia civil responsável. Esses delegado e esse comandante tinham
que fazer mensalmente operações conjuntas, Polícia Militar e Polícia Civil. Tinha que planejar o trabalho em conjunto, tinha tarefas separadas, isoladas, mas tinha que planejar o mês juntos. Fora dessa reunião nossa que eu participava, eles tinham que ir lá na região deles fazer um trabalho de alinhamento das ações, de operações em conjunto, tá certo? Para que isso pudesse ter efetividade e isso pudesse ter resultado de forma muito objetiva. Nosso objetivo do programa era a redução de homicídios, né? A maior violência que a pessoa pode cometer contra a outra é tirar a vida da pessoa. Então, nosso objetivo era reduzir homicídios, porque nós éramos o segundo colocado mais violento do país. Então, esse era o objetivo principal nosso. E passamos a focar nos homicidas, né? Nossa prioridade era identificar homicidas e passamos a focar, né, na prisão e na retirada desses homicidas da sociedade. Então, no início do programa, 2011, 2012, a gente teve mais mortes do que prisão de homicidas. 2013, 2014, nós tivemos mais prisão de homicidas e menos mortes do que nós. Então, a gente passou a focar na prisão dos homicidas. Isso virou uma cultura da polícia local para que a gente pudesse ter resultados objetivos. É lógico que a gente vive um dilema grande nessa área do sistema prisional, né? E não é fácil a gente resolver o assunto prisional, porque o assunto prisional está relacionado ao Poder Judiciário, né? Muito mais ao Poder Judiciário, Poder Judiciário, muito mais ao Poder Judiciário, a agilidade da justiça, né? A gente, de fato, nós somos muito eficientes em prender, em encarcerar, mas muito pouco eficiente em resolver e resolver as injustiças que a gente tem no sistema prisional, né? A quantidade de pessoas provisoriamente presas que poderiam estar em liberdade, ou que poderiam nem ter sido presa, né? Mas a morosidade da justiça. Então, assim, um grande desafio que nós temos em qualquer programa é envolver a justiça com o mesmo nível de comprometimento, né, para alcançar resultado, porque o sistema prisional depende da eficácia da justiça. Depende de implantar monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica, depende de implantar audiências, né, pela internet, depende do plantão da justiça no final de semana, depende de uma série de ações que muitas vezes o Poder Judiciário não tem essa sintonia, a gente tem que ir lá buscar o Poder Judiciário para que ele possa se incorporar na mesma velocidade, com o mesmo comprometimento, com a mesma intensidade que o Poder Executivo tem com relação ao tema segurança pública, porque senão você não consegue resolver o assunto. Trabalhamos muito no sistema prisional com educação e com formação e com trabalho. A gente fez uma parceria forte com as empresas, né, de incentivo às empresas que se prontificavam a fazer contratações de detentos, né? A gente tinha um incentivo, a legislação já dava um incentivo a essas empresas e nós conseguimos colocar um grande número de presos para que pudessem trabalhar. Em termos de educação, nós fomos o primeiro no Brasil, em termos de presos trabalhando, o segundo no Brasil. Levamos para dentro do sistema prisional o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, levamos o ENEM para dentro do sistema prisional, para que a gente pudesse dar também a essas pessoas que estão lá, que tenham interesse, uma oportunidade, na hora que saírem, ter uma chance de voltar à sua vida junto à sociedade. Então, são ações que foram desenvolvidas, que produziram resultado. A gente chegou, ao final de 4 anos, em 8ª colocação, saindo de 2ª para 8ª colocação, num período em que o Brasil estava crescendo em termos de homicídio, a gente estava reduzindo homicídios. Eu acho que é bom que a gente também faça uma citação e uma observação que, a partir da hora que a gente começou a, de fato, ter resultado com relação a homicídios, a gente fez um investimento também no enfrentamento ao crime contra o patrimônio, porque o crime contra o patrimônio, 3 minutos, né? Eu vou encerrar. O crime contra o patrimônio, ele incomoda muito, porque ele causa essa sensação de insegurança muito forte, né? E causa um incômodo muito forte às pessoas.
levam à intranquilidade. Então, nós criamos um programa, a Patrulha da Comunidade, que a patrulha que fica numa região, ela é acionada pelo 192, pelos CIODES, e quando a polícia é acionada para tudo, né? Para tirar gato de telhado, para atender pessoa que está, para dar luz, para tudo, né? E quando sai, fica desguarnecida aquela região. Então, em alguns bairros com maior índice de violência contra o patrimônio, nós criamos uma outra patrulha, sobrepondo a patrulha, né, normal de polícia. E ela não era acionada pelos CIODES. Ela não podia ser acionada pelos CIODES, a não ser em caso de risco à vida, né? Então, sim, mas em outros casos, não. Ela não tinha ligação com a comunidade, né? O comerciante, o morador tinha o telefone da patrulha, e então isso também foi um resultado, deu um resultado importante, né? Mas você tem que estar organizado com polícia em condições de executar esse trabalho. E essa patrulha da comunidade fazia também as visitas tranquilizadoras às mulheres ameaçadas pelos homens, pelos maridos, pelos companheiros, né? Porque ele tinha todos os dados daquela região, de que problema que tinha naquela região com relação à violência doméstica, violência familiar. Para encerrar, porque todo mundo aqui disse que ia encerrar e ficou mais 3, 4 minutos. Então, para encerrar, né? Para encerrar, é preciso ter continuidade de políticas. É muito bom a gente poder ter tido 4 anos de resultado. Agora o Estado ainda colhe frutos. Os dados publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança apontou uma continuidade de redução, mas é preciso ter continuidade das políticas. Esse ano, certamente, o Espírito Santo, de novo, cresce um pouco a violência em termos de homicídios, porque faltou continuidade dos investimentos, da prioridade, do diálogo e da condução, da metodologia. Da metodologia, quando, assim, você tem um governante que assume um comando, depois um outro governo não tem a mesma metodologia, isso causa uma frustração nas forças policiais em especial. E nós enfrentamos no Espírito Santo, em fevereiro desse ano, uma grave crise, né, na área de segurança, com as manifestações, com a paralisação, que levou a uma reflexão que Eduardo fez aqui, que outros fizeram, desculpa, doutor Eduardo, tá? Que outros fizeram, assim, a hora que você tirou a polícia da rua, a gente viu gente boa, entre aspas, saqueando lojas. Gente que nunca tinha envolvimento com crime, nunca teve envolvimento com crime, né? Tirou a polícia e as pessoas invadiram as lojas, saquearam as lojas. Então, qual o papel da polícia? Qual é o papel da polícia? É manter uma sociedade desigual como a nossa estável. É esse o papel da polícia? Você manter uma sociedade desigual como a nossa estável, né? É coibir a falta de personalidade de algumas pessoas que só não praticam o crime porque tem a polícia. Se não tivesse polícia, estariam praticando o crime. Então, assim, aquela situação do Espírito Santo que aconteceu por falta de diálogo do governo e perdurou por tanto tempo e causou 200 mortes, com a imagem do Estado arranhada no mundo todo e no Brasil, por falta de diálogo, de humildade do governo em sentar e conversar, né? Sentar e conversar, porque você não pode atender, tem que conversar pelo menos. A gente faz isso dentro de casa com os nossos filhos. Quando o nosso filho dizia, a gente vai lá, chama, mas depois você acolhe, porque senão se chega um dia, você só apertar, você vai no quarto dele um dia, ele não está em casa mais, ele já foi embora. Então, assim, é preciso que a gente tenha capacidade de diálogo, mantendo a autoridade, mas que a gente tenha capacidade de diálogo. Então, um programa de enfrentamento ao crime, ele tem que ter autoridade, tem que ter diálogo e tem que ter metas a serem alcançadas, e para isso tem que ter um envolvimento de todo mundo nesse trabalho, para que a gente, de fato, tenha resultado, porque é uma área muito complexa. Muito complexa. Para alcançar resultado nessa área, tem que mobilizar as forças policiais, motivar as forças policiais e ter um envolvimento de Estado nesse trabalho. Muito obrigado. Eu falei que não ia fazer nenhum comentário devido à hora, né? Mas eu não posso deixar de fazer um breve comentário, porque eu fui muitas vezes ao Espírito Santo, a convite do governador, durante esse período, né? E eu testemunhei pessoalmente
É tudo isso que ele está falando e muito mais. Aprendi muito lá. Então, eu aprendi, por exemplo, da questão das políticas intersetoriais, como é importante a mão do governador. Teve uma experiência que o governador vai se lembrar, eu acho que foi Terra Vermelha, aquele bairro que era conflagrado, é Barro Vermelho, é Terra Vermelha, né? Terra Vermelha, é uma área conflagrada, e fizeram um diagnóstico, viram que tinha uma grande parcela dos garotos fora da escola. Aí falou, não, tem que construir uma escola. Aí o secretário de Educação, naturalmente preocupado com a logística e tudo mais, ele queria botar a escola no perímetro daquela região, que ele tem, que é o que o professor tem acesso e tal. Só que eles verificaram que tinham 2 facções, ou 3, ou sei lá quantas, dividindo o espaço. Então o governador botou a mão grande e falou, não, é aqui que tem que estar a escola, tem que estar no centro. E mudaram a localização e os meninos começaram a frequentar a aula. Outro fato muito rápido. Nesse assunto, e só 30 segundos. Nós, dentro de um programa desse, nós montamos um programa chamado Coordenadores de Paz, que, em parceria com instituições privadas, a gente contratava pessoas da comunidade, um pai, uma mãe. A mulher é muito mais eficiente do que o homem para diversas coisas, especialmente para isso. Então, e a mãe, uma mulher, uma senhora da comunidade, uma liderança da comunidade, ela visitava a escola, conversava com a diretora dava informação se o aluno estava faltando, se estava ausente da escola, estava repetindo muito a matéria, estava com dificuldade nas notas. Aí ela ia na família, conversava com a família, conversava com o aluno, fazia uma integração entre a comunidade e a escola, a direção da escola, e isso funcionou de uma forma assim, extraordinária. Montamos em 31 escolas dessas regiões mais vulneráveis, deu um resultado na redução da evasão, deu um resultado no desempenho do aluno impressionante, essa ligação da família com a escola, porque ela não acontece naturalmente, você tem que forçar para que isso aconteça, porque ela não acontece naturalmente. Exatamente. E uma outra expressão que depois eu falei para o governador, e ele se espantou, mas está no livro, que ele me convidou, fiquei muito orgulhoso de participar desse livro, e que eu falava do comprometimento, como é importante, e uma nuance disso daí é que toda vez que eu chegava lá no Espírito Santo, em algum momento o governador me pegava assim, aí falava, Daniel, mas o que está faltando? Por que os homicídios não caem, os crimes não caem na velocidade que a gente gostaria, né? E eu falava assim, governador, é perseverança. Mas eu via naquela pergunta que ele ficava 24 horas se perguntando isso, e agora, o que precisamos fazer? Então, nós estamos falando de compromisso com a vida das pessoas. Muito obrigado, governador. Agora, a Joana Monteiro, aqui, a nossa diretora-presidente do ISP, vai nos fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer o convite. Ela que é uma honra e um compromisso por ser a única representante feminina do grupo. Eu queria falar... Bom, o governador, ex-governador, já... Na verdade, a fala dele já abrange o meu primeiro item de fala, que eu acho que eu queria construir um pouco em cima do que o Daniel falou antes, mas fazendo uma visão, eu acho que quando a gente fala hoje de política de segurança e como que a gente precisa fazer para melhorar, eu acho que a gente tem que começar que a gente precisa fazer uma mudança de modelo mental que a sociedade tem sobre segurança. A primeira é na linha do que o Daniel estava falando, de que a gente precisa do comprometimento da autoridade máxima, e aqui é o exemplo perfeito do Casa Grande, mas que a ideia que eu estou cada vez mais convencida, a gente trabalhando há quase 3 anos no governo, que é quando o líder máximo ou o chefe da cadeira, quem seja, não quer, não há nada que a gente possa fazer. E na área de segurança, você ter um governador comprometido, e mesmo um prefeito comprometido, é absolutamente fundamental pela questão da intersetorialidade, né? Várias das pontos que o Daniel colocou aqui, que eu concordo com todos, do que a experiência internacional fala sobre melhor, o que contribui para a redução de violência, que é foco em políticas sociais de grupos vulneráveis, mediação de conflitos, resolução de conflitos, isso não é a polícia. E para ter isso funcionando, é o que o Luiz Eduardo estava falando, é o grande desafio de promover a intersetorialidade das políticas. Sem um governador fazendo isso, não tem nenhuma chance disso acontecer. Só que eu acho que, assim, quando a gente ano que vem vai para o processo eleitoral de governador, esse assunto não entra. Quando a gente fala sobre segurança, a gente fala da polícia, da arma na rua, da droga, mas ninguém fala de política social.
A gente recebe prefeituras, as prefeituras não falam. Quando a prefeitura fala de segurança, ela está falando em ordem pública, ela está falando da guarda municipal, ela nunca fala sobre a escola, sobre a evasão escolar, não se fala sobre isso. Então, assim, a área social ela tem que entrar no debate da segurança, senão a gente não vai a lugar nenhum. Mas um outro ponto que eu acho que a gente menospreza absurdamente a importância é a descrição que o Casagrande acabou de fazer do sistema de planejamento e gestão. São duas polícias que precisam trabalhar de forma integrada. A única forma delas fazerem isso é se tiver um sistema de gestão, fazendo elas olharem para o mesmo ponto. Isso parece impossível, isso é lei, é melhores práticas internacionais, mas no Brasil já tiveram 8 estados que implementaram o sistema de gestão para resultado. Espírito Santo é um, Rio de Janeiro é um, Minas é outro, São Paulo, Distrito Federal, Alagoas. O problema é que a gente, como sociedade, a gente menospreza o efeito de gerenciamento, de gestão e dessas coisas. E um desafio, eu acho, que no sistema de gestão é que os detalhes importam pra caramba. A liderança do governador importa muito, o formato da reunião importa, a periodicidade da reunião, o nível de cobrança que vão fazer, que vão botar o dedo na cara ou não das pessoas perguntando o que aconteceu, o nível de informação que o governador ou os organizadores recebem antes da reunião começar, o nível de informações que a sociedade tem sobre isso interfere. Então, isso, se o sistema paga por desempenho ou se não paga, qual é o valor dessa remuneração, como se dá o prêmio, como se dá a métrica, tudo isso importa. E o problema é que você vai mexendo nos sistemas e fica parecendo, a gente vende tudo, né, como sistema de gestão, e aí acaba perdendo. A gente fica um pouco sem a... Mas, assim, existem detalhes fundamentais que vem do modelo americano, do CompStat, que foi replicado no Brasil e dá um enorme sucesso. O problema é que é difícil avaliar isso, então acho que é por isso que as pessoas falam também, tendem a não falar muito a respeito, né, porque você não consegue fazer avaliações de impacto mostrando o peso disso, porque eles tipicamente são implementados em um estado todo ao mesmo tempo, então fica difícil de saber. Aqui no Rio, a gente tem em implementação um sistema de gestão do resultado que começou em 2009 e que ele sofreu um problema que ele tem um desenho que eu considero super interessante, mas ele aqui no Rio ele pagava por remuneração por desempenho. E aí é quando a responsabilidade fiscal bate com a área de segurança, né? O valor pago aos policiais de 2009 a 2013 aumentou 9 vezes. Quando iniciou, o programa pagava máximo R$ 1.500 por policial diário. Ele terminou com 13.500. Terminou em que sentido? Teve uma folha que foi impagável em 2015, e aí o Estado, em plena quebradeira fiscal do Estado, esse pagamento não conseguiu ser honrado e seguimos com o sistema funcionando, mas sem um pagamento. Aí, como você explica agora para policiais que antes ganhavam R$ 13.500 se batesse uma meta, que eles agora têm que fazer a mesma coisa sem esse dinheiro, porque não que o dinheiro vai vir, mas não se sabe quando. Então, é um choque motivacional muito forte. E aí você tem um problema que um desenho de um sistema que era ótimo, na minha opinião, que funcionava muito bem, que teve várias questões, você arrisca ele por questões financeiras. E aí é quando a economia encontra, né, o setor público e tem que se ter essa preocupação. Outro ponto que eu acho que se fala muito, o Daniel falou, mas que eu acho que tem muita mistura ainda que se fala, é a ideia da repressão qualificada com inteligência e controle. Eu acho que a gente agora passou por uma época que está no momento que todo mundo fala, né? Precisamos de inteligência, inteligência, inteligência. O que é isso? Eu acho que a gente, assim, é como se as polícias não fizessem inteligência. As polícias fazem inteligência. Só que você tem a inteligência tática, você tem a inteligência operacional, e o que eu acho que falta ainda, e é uma visão de modelo mental também, é a ideia da inteligência estratégica, a visão do todo, a visão da floresta, entender no longo prazo como as coisas se acumulam e se relacionam. E isso eu acho que a gente ainda tem como país que trabalhar muito sobre isso. Mas eu queria falar um pouco de uma... eu não tenho como Luiz Eduardo está aqui, falar um pouco sobre uma história de sucesso que a gente tem no Rio de Janeiro. Ele é o idealizador do Instituto de Segurança Pública, que eu hoje dirijo, e, como ele disse, a gente costuma sempre falar do Rio como patinho feio de tudo. E eu acho que o Rio hoje ele tem um exemplo, né? Eu sou procurada por várias pessoas, eu hoje dirijo essa instituição, que falam, eu queria que tivesse um instituto desse fora em outros estados. E eu queria falar um pouquinho só desse trabalho para entender
a importância dele, mas porque a gente fala, né, muito do que foi falado aqui, a existência de um sistema de informação, de um sistema de gestão para resultado, tudo que o Renato falou, a gente está sempre falando sobre ter informação, ter informação, ter informação. Como é que a gente chega nesse estágio de ter informação? A gente chegou nesse estágio graças a um projeto de delegacia legal que foi feito dentro do Rio. Eu acho que isso é pouquíssimo falado no Rio de Janeiro, da importância que foi esse projeto. Começou em 99, durou 15 anos para ser terminado, num processo, talvez seja um dos raros casos de continuidade política de um projeto no Estado. A descrição que o Luiz Eduardo faz no livro dele sobre o que era uma delegacia há 15 anos atrás é completamente distinta do que é uma delegacia hoje. E, graças a esse programa, a gente hoje tem dados diários de criminalidade. A gente vai para reuniões na Secretaria de Segurança, a gente tem dentro do celular um sistema que você permite saber o que aconteceu com mais de 40 tipos de crime, com a frequência de ontem, hoje, saber o que está acontecendo com a criminalidade. Sem isso, não há gestão, não adianta fazer informação. E hoje, qual é o desafio? E eu acho que uma coisa que é pouco falada sobre o Instituto, a gente sempre fala muito do papel dele de transparência. Esses números são apresentados uma vez por mês, são colocados para a sociedade, são acompanhados diariamente para a polícia, mas a gente tem também um trabalho que eu acho que é muito pouco falado também dentro do setor público, que é de apoio às atividade policial. Porque a gente sempre fica, né, do lado de fora do governo, falando o governo tem que fazer isso, fazer aquilo, mas uma vez que você senta na cadeira, você tem que falar, e aí eu começo por onde, eu faço o quê, e o que eu faço primeiro? E quais são os meios para fazer isso dentro de uma burocracia gigantesca e um trabalho e barreiras enormes. Então, é a importância de você ter uma estrutura do governo que está fazendo a consolidação dos dados e está apoiando, e está podendo fornecer para a polícia esse trabalho, essa análise do detalhe, de onde está exatamente a mancha de cada bairro, de cada local, e apoiar eventuais monitoramentos de intervenções, avaliações de programas e uma série de coisas. A gente tem poucas estruturas nos governos, tanto federais quanto locais, que possam fazer isso. Sem essas estruturas, fica muito difícil para os governos acompanharem. A gente conta com academia, conta com ONGs, conta com etc., mas é importante que, dentro do Estado, também tenha capacidade para fazer esse tipo de coisa. E aí eu queria citar, e tendo isso dentro, o Luiz Eduardo estava citando o caso de como que foi, ele mostrou os dados de elucidação, de como internamente ninguém tinha se preocupado em ver aquilo. O que acontece muito também é que, eu sempre digo que, para mim, a maior surpresa de trabalhar dentro do governo é a quantidade de incêndio que a polícia apaga todo dia. Realmente assim, é de uma dimensão inimaginável. Tipo, a cada semana tem 2, 3 eventos de magnitudes muito grandes, e muito grandes no sentido de que drenam uma parte de esforço, de atenção, de relacionamento com mídia muito pesado, e que drenam todo o esforço policial mesmo. Então, esse trabalho de estar constantemente avaliando o que você está fazendo, analisando, vendo, se não tiver equipe dedicada do governo para fazer isso, não vai acontecer. Então, nesse sentido, o que a gente tem feito, e aí que entra uma terceira parte, que são estudos que permitem a gente entender um pouquinho mais, né, do estado que a gente está. A gente discute muito sobre segurança, mas, na verdade, não sabe quase nada sobre isso. Uma coisa elementar que a gente não sabe no Brasil. Por que as pessoas morrem? Existem alguns estudos feitos, tipicamente por sociólogos, feitos para áreas específicas de alguns estados, mas estudos representativos para o país não existem. A gente, ano passado, fez para o Estado do Rio a primeira pesquisa representativa de uma amostra de casos de homicídios, que mostra que, aqui no Rio, quase metade dos homicídios são por tráfico, milícia ou confrontos com a polícia em operações. 12% é fútil. A gente quase não fala sobre isso, que as pessoas se matam por motivos bobos. Só que a gente ainda não consegue falar sobre 1/3 dos casos. Foi muito difícil identificar a motivação. Outro ponto que a gente fala muito pouco. A gente fala de drogas, de política de drogas, de confronto, mas a gente não fala do que isso drena de esforço policial. Só para vocês terem uma ideia,
metade das ocorrências da polícia são por posse ou consumo de droga, algo que, em tese, foi descriminalizado, mas que ainda tem que ser levado. Em termos de trabalho policial, o trabalho continua igualzinho. Você desencarcerou, mas você ainda tem que levar à delegacia, fazer perícia, fazer etc. Ocorrência de droga é a segunda que mais toma tempo da polícia no atendimento. Metade delas são de até 14 gramas de maconha, só de maconha. E 1/3 dos flagrantes da polícia são por droga hoje no Rio de Janeiro. Isso é um movimento do esforço da polícia absolutamente gigantesco. Eu não estou, assim, sem querer entrar em se descriminalização é bom ou reto, mas assim, a gente não pode falar que é uma polícia mais eficiente sem falar de política de droga nesse país. Não dá para falar sobre isso. Um outro número que a gente divulga também dentro do Instituto é a taxa de elucidação, né, de letalidade violenta. Aqui no Rio, o percentual de casos relatados pela polícia é 17%. Não é a mesma coisa que o Luiz Eduardo estava falando, que é o que foi apresentado, quais são as denúncias que foram recolhidas pelo Ministério Público. A gente não tem esse número no Rio de Janeiro nem no Brasil, a gente está tentando gerar ele. Eu tive, em julho, numa conferência na Colômbia sobre homicídios, e com 2 policiais civis, a gente discutia isso, aí eu falei para eles uma hora, você já se deu conta que estão todos os colombianos discutindo como melhorar algo que a gente não sabe nem o que é? Aí ele falou, não, a gente tem esse número. Eu falei, não, a gente não tem esse número. É o que a gente quer saber o que o Ministério Público apresentou de denúncia. A gente não sabe. Mas isso mostra, só que isso é consequência de um ponto que eu queria tocar, e já adiantando, que eu queria terminar falando de 4 coisas que a gente não discute, ou que a gente deveria discutir mais, ou discute pouco. Uma é que a gente falou aqui hoje já muitas coisas sobre integração com a área social, com prevenção, com política social, mas a gente ainda fala muito pouco sobre integração também do sistema de justiça criminal. É quase uma palavra que a gente não usa no Brasil, cadeia de justiça criminal. Começa com polícia militar, mas termina com prisional. Esse sistema não é integrado, tem 5 instâncias, tem bases de dados completamente não conectadas, e mesmo que você queira fazer na mão, a integração é super difícil. Fazer isso nunca vai ser trivial se não vier uma medida do governo federal mandando fazer. E daí é que vem a ideia também do que o Daniel falou um pouco sobre o papel do governo federal, né, que se discute ou não se discute no Brasil. E eu sempre dou o exemplo do que existe na área de educação e de saúde. Você tem transferências do governo federal condicionadas a atendimento, tanto na área de saúde quanto a educação. Se você não mostra quantas pessoas estão na escola, quantos procedimentos de saúde, você não tem transferência financeira. Então, com isso, você cria toda uma base de dados do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que é incrível, e a gente não tem nada parecido na área de segurança. Um dos motivos é porque a gente não tem transferência governamental regular da área federal para a segurança. Quando tiver, a gente passa até automaticamente o Sistema Nacional de Estatística. Isso é um ponto para a agenda prioritária do governo federal, pouquíssimo debatido, fácil de fazer, e que muito pouco dito ainda. Por causa disso, a gente sempre, quando vai avaliar a política de segurança no país, a gente tem que se basear em analisar homicídio, porque é o que a gente consegue dos dados da saúde, e aí a gente sabe, por município, qual é a evolução de taxa de homicídios no Brasil. A gente não consegue fazer isso para roubos, por exemplo, para qualquer crime ao patrimônio. Você tem trabalho de algumas seguradoras, cooperativas que fazem, mas dá um trabalho fenomenal. Qual é a consequência? A gente discute política de segurança de todos os tipos, olhando como indicador homicídio. Que é um problemaço, porque a lógica de intervenções para crime ao patrimônio é diferente de intervenções para crime contra a vida. Policiamento preventivo faz da Polícia Militar faz um enorme efeito para crime ao patrimônio, mas não vai fazer um grande efeito para homicídio. E se a gente não tiver essas 2 formas de olhar, a gente não vai estar sempre botando tudo no mesmo bolo e discutindo um monte de coisa junto que não tem nada, que não tem tanta relação assim. E 2 coisas mais que eu queria deixar como ponto de reflexão. Uma que a gente também discute toda a área de sistemas de segurança baseada na incapacitação, né? Tem que prender ou não prender, ou solta, a polícia prende, solta. A gente discute pouquíssimo dissuasão,
que é, ao fato de prender, você vai impedir que outras pessoas deixem de cometer o crime, ou o fato da polícia estar presente, o sistema de justiça funcionar, as pessoas vão ser dissuadidas a cometer o crime. A gente nunca vai combater crime só com incapacitação, até porque é caríssimo fazer isso, até porque, dependendo do criminoso, ele não está incapacitando no Brasil, por causa do celular e uma série de coisas. Então, a capacidade deles cometerem o crime continua. Mas a ideia, né, por outro lado, também se discute, muitas vezes eu ouço de policiais que falam, não adianta eu prender, porque a justiça vai soltar. Mas também se esquece a ideia de que a polícia na rua tem um efeito dissuasório. A presença policial na rua tem a ideia de que você não vai cometer... a prisão não vai existir. O problema dessa discussão é que você muda a lógica que o critério de qualidade policial deixa de ser prisão. E aí isso dá um nó e uma revisão, tem que haver uma revisão de como é que você vai medir esforço policial, né? Ou resultado policial, ou efetividade do trabalho policial. E a última coisa, o Renato Casagrande estava falando muito da continuidade das políticas públicas, que eu acho que é um fenômeno, é algo seríssimo. Assim, a gente não tem que se preocupar apenas em fazer que alguma coisa dê certo, a gente tem que se preocupar que eles sobrevivam à mudança de governo. A gente gosta de andar para trás no Brasil, em vez de andar para frente, né, em vários aspectos. Mas eu acho que o caso do Rio, ele ensina uma outra coisa. A gente tem aí 10 anos de continuidade na área de segurança, e eu acho que a gente não pode falar que aqui a gente teve falta de continuidade política. Eu acho que o caso do Rio mostra que toda política pública precisa de aprimoramento contínuo. Não adianta fazer e achar que aquilo dali depois vai andar em modo avião. A gente está tendo sempre que repensar o que fazer. Isso acontece para a área de educação, para a área de saúde, para a área de segurança, mas isso gera um desafio gigantesco e, em termos de incentivo político, não é nada trivial. Obrigada. Bom, a apresentação da Joana traz tantos pontos instigantes que daria vontade de ficar aqui falando, mas como não temos tempo e temos que ouvir aqui nosso amigo Arthur Trindade, que tem uma larga experiência nisso, não só na área de segurança, não apenas como pesquisador, que o é há muitos anos, né? Décadas, né? 20 anos, mas também como gestor, como ex-secretário de Segurança no Distrito Federal. Então, está contigo a palavra, Arthur. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria muito de cumprimentar a mesa e a direção aqui da escola pela iniciativa de promover esse seminário de um tema tão importante. O tema é importante, todos nós sabemos, mas talvez seja importante debater esse tema na ótica que ele está sendo debatido, na ótica das políticas públicas, das políticas estruturantes, das políticas incrementais, né? Então, eu cumprimento a direção da escola pela iniciativa, mas eu gostaria de fazer um cumprimento muito especial aos senhores policiais militares que estão aqui presentes, né? Que a gente nunca pode esquecer que segurança pública não é só coisa de polícia. Há muitos problemas de segurança pública onde as polícias não têm o papel principal na solução do problema, mas sem polícia não tem segurança pública. Então, ok. Então, dando início, rapidamente, já foi falado aqui, eu não vou me estender muito, mas a gente sabe que a segurança pública, ela, do ponto de vista político, ela é um problema, ela é vista como um problema há muito tempo no Brasil. Desde 2010, e antes disso, ela já tem sido apontada pelos institutos de pesquisa como uma das principais preocupações dos brasileiros, né? Os dados mostram, né? Ano passado tivemos, agora atualizando em 2016, ultrapassamos a barreira das 60 mil mortes, é um drama, né? Esse gráfico já foi apresentado aqui por alguns, Daniel apresentou muito bem, ele mostra uma tragédia, um aumento dos homicídios, mostrando também que a partir de 2003 algo mudou. Não tanto assim, mas algo mudou. Pelo menos o crescimento dos homicídios diminuiu,
né? A taxa de crescimento diminuiu, algo mudou ali em 2003. Mas eu queria mostrar um outro gráfico que é a partir daqui que eu vou falar. Sim, é uma tragédia, mas também tivemos coisas que melhoraram. Aqui, então, esse gráfico mostra 6 estados que diminuíram a taxa de homicídios nos últimos 10 anos. Isso de acordo com o Atlas da Violência, publicado pelo IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 6 estados. São Paulo, uma queda de 40% nesses 10 anos. Se São Paulo a gente regredisse para 15 anos, a queda seria de quase 70%. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, 36% de queda. Rio de Janeiro, Pernambuco, 21% de queda. Espírito Santo, governador Casagrande, 20%, 21% de queda. Distrito Federal, a queda do Distrito Federal em 2015 foi de 14%, 2016, 7%, e agora está projetada para 17%, o que provavelmente então chegaremos a dezembro, no Distrito Federal, uma queda de 38%, e se continuado isso, talvez chegue ao final de 2018 com uma queda de 40%, 45%, extraordinário. Né? E Mato Grosso do Sul. Enfim, então, né, o que a gente pode aprender com esses casos? O que esses estados têm em comum? Primeiro, ele tem em comum ações focadas na redução de homicídios. Né? Reestruturação das suas delegacias de investigação de homicídios. Eu não vou me estender muito, Daniel já falou, Luiz Eduardo já falou, Joana falou aqui. A nossa investigação de homicídios no Brasil, de maneira geral, é muito precária. É tão precária que a gente nem sabe quão ruim ela é. Né? Mas a gente suspeita, porque alguns números, algumas pesquisas estaduais mostram aí 8% de elucidação. Eu fiz algumas pesquisas no entorno de Brasília, a taxa de elucidação é 1,7%. 1,7%. Esse 1,7%, em 2 anos, foram 2 sujeitos que mataram um terceiro e foram à delegacia se entregar. Né? 1,7%. Mas não é porque a polícia é incompetente. O sistema não funciona, mas também é 1,7% do entorno, porque lá tem uma delegacia. Tem 2 municípios com taxa de homicídios acima dos 70 homicídios por 100 mil habitantes. Nesses 2 municípios tem uma delegacia, onde o delegado responde de manhã para um município e responde de tarde para outro. Então, tem meia delegacia por município. E 5 agentes. Então, não tem como ter uma taxa melhor do que 1,7%. Né? Esse é o Brasil. Além disso, nesses estados nós também tivemos uma política focada na apreensão de armas de fogo. São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, né, Espírito Santo. Prisão de homicidas contumados, o professor Aloysio tem razão, tem que prender homicidas. O problema é que, às vezes, a gente acha que tem que prender todo mundo e não prende os homicidas e prende todo mundo mais, que é o caso de muitos estados, depois eu vou explicar. E prisões de gangues, é o que aconteceu no Distrito Federal. Foco em 5 regiões com atuação de gangues, e a morte de um membro de gangue normalmente causa a morte de pelo menos mais 9 pessoas no intervalo de 1 ano e meio. Algumas pesquisas mostram, mas no Espírito Santo mostra, que 4 localidades, no Espírito Santo, desculpa, Belo Horizonte, pesquisa feita pelo CRISP, da UFMG, Cláudio Beato e Braulio Silva, 4 localidades muito violentas, né, dessas atuação de gangues, são as 4 localidades mais violentas de BH. 70% das mortes tinha a ver com conflitos de gangues. Enfim, isso é um fenômeno. Além disso, o que esses estados também têm em comum? Alguns deles, planos abrangentes de segurança pública. Pacto pela Vida no Espírito Santo, Estado Presente no Espírito Santo, Pacto pela Vida em Pernambuco, Viva Brasília. Nesses 6 estados que eu mostrei a redução, faltou incluir um que, na verdade, comparando 2015 com 2005, a redução, houve um aumento dos homicídios. Mas Minas Gerais é um caso que também merece ser estudado, porque durante um certo período, Minas Gerais apresentou uma queda de 38% do número de homicídios, e depois voltou. Né? É o caso de Pernambuco agora, que a gente tem que aprender também com o que está dando errado.
Pernambuco apresenta essa queda, e Pernambuco, em 4 anos, apresentou uma queda de 36% dos homicídios. E agora, 2017, talvez feche o ano com um recorde de mais de 5.000 mortes violentas. O que acontece com Pernambuco? Uma política tão bem sucedida no passado que agora é descontinuada e se perde. Bom, várias coisas, mas uma delas, comentando o professor Aloysio, que eu falei para o senhor que ia comentar, com todo carinho, é que Pernambuco, além de prender homicidas, estabeleceu meta de prisão em flagrante. E aí, no intervalo de 2 anos, nós tivemos 5 rebeliões de presídios e o crime organizado explodiu. Não é só prender, é prender bem, e alguns não precisam ser presos, porque é impossível administrar um presídio. No Distrito Federal, atualmente, nós temos 30 prisões em flagrantes por dia, na média. 30 por dia, 900 por mês. O tamanho de um pavilhão recomendado pela ONU não deveria ultrapassar os 600. Nós, em Brasília, a gente constrói pavilhões de 400. Nós, em Brasília, construímos pavilhões de 600, para otimizar. Em Brasília, a gente está prendendo 1 pavilhão e pouco por mês. Não tem política penitenciária que consiga funcionar nesse ritmo, porque temos metas de prisão em flagrante. Bom, enfim, Joana já explicou quem é que vai preso em flagrante, eu não vou entrar nesses detalhes. Enfim. Bom, e aqui tem mais um detalhe que eu não coloquei nesse slide, mas acho que é importante comentar. Em comum também esses 3 estados têm o que Joana falou. Tem capacidade de gerar informação e analisar essas informações para poder planejar suas ações. Vou voltar lá. Bom, antes de continuar aqui essa minha apresentação, eu queria falar de 3 coisas distintas para a gente se situar conceitualmente aqui. Nós temos as polícias. As polícias no Brasil têm problemas, precisam ser melhoradas, reestruturadas, reformadas, modernizadas. É um longo debate. Agora, tem algumas coisas que é importante considerar numa política de segurança pública. Todos nós sabemos, mas não custa lembrar. As polícias não são as únicas agências com poder de polícia. Vigilância sanitária tem um poder enorme para políticas de redução de violência em bares, por exemplo. Agências municipais que controlam som alto, agências de trânsito. Então, não são as polícias, embora importantes, não são as únicas que têm poder de polícia. Além disso, além das polícias, um outro conceito importante são as estratégias de policiamento, o que alguns chamam, Eduardo, de policing. É a maneira de empregar os efetivos de polícia. Importante também dizer, tem várias formas de empregar o efetivo de polícia. Policiamento comunitário, policiamento orientado para problemas, policiamento por saturação. A UPP é uma forma de policing. É um policing inventado aqui no Rio de Janeiro por causa das suas peculiaridades, aliás, muito bem inventado no Rio de Janeiro. Mas é um policing, é uma forma de emprego de policiamento. Importante também lembrar que não é só a polícia que faz policing. Agências de trânsito, Detrans fazem policing, guardas municipais fazem policing, empresas privadas fazem policing. Na Copa do Mundo, quem fez o policiamento de estado, do estádio, não foi necessariamente, em alguns lugares não foi necessariamente a polícia. Em alguns lugares foram, porque também a iniciativa privada não funcionou bem disso, como o coronel Paulo Roberto sabe muito bem que planejou, era o secretário de Segurança Pública do DEF na época, sabe muito bem disso. Enfim, e por último, e aqui que interessa, e esse é o objeto aqui da minha apresentação, nós temos as políticas públicas de segurança, policy. As políticas públicas de segurança não se reduzem às polícias e não se reduzem ao policing. Em muitos lugares o que a gente tem, e isso talvez seja um dos maiores dramas no Brasil, é que a gente não tem política pública de segurança. A gente tem, no máximo, um policing. O Rio de Janeiro teve uma política pública de segurança? Não, ele teve um policing, que implementou o sistema de método, mas não teve uma política pública de segurança. Quando o secretário, eu gosto muito dele, o secretário Beltrame reclama, não, mas cadê a área social? Se a área social não veio, uma pergunta, então ela não estava incluída na política pública de segurança.
Pressupôs que, fazendo policy, teríamos políticas públicas de segurança? Não. Isso é um pressuposto errado. Wishful thinking. Né? Policy é uma coisa, política pública de segurança é outra. Você pode ter uma política pública de segurança onde inclui algumas formas de policy. Você pode ter políticas públicas de segurança que, por incrível que pareça, nem tem policy, mas política pública de segurança, que envolve uma série de atores, que eu vou comentar mais adiante. Né? Enfim, reparem uma coisa, eu faço de propósito, eu não estou falando de política de segurança pública. Fazendo um jogo de palavras, eu estou chamando de política pública de segurança, porque às vezes, e talvez isso que Luiz Eduardo comentou aqui, dessa precariedade de dados, de informação, de estruturas, tem a ver com que a gente nunca, tradicionalmente no Brasil, pensou segurança pública como política pública. Pensou segurança pública como policy, como botar mais polícia melhor, e aí o peso em cima das polícias sempre é muito grande. Mas segurança pública precisa de política pública, e não é diferente de outras áreas. Bom, feito essas definições, pergunta, se a segurança pública se tornou um grande problema no Brasil e no Rio de Janeiro, qual é o problema de segurança pública do Rio? Qual é? Não, segurança pública é um drama. Qual é o problema de segurança pública do Rio de Janeiro? Como em qualquer área de política pública, a definição de qual é o problema é uma definição política, é uma construção social. Há uma série de interesses e debates para eleger. O problema é esse. Qual é o problema? O problema de segurança pública é o narcotráfico? Pode ser. Eu não vou entrar no mérito aqui nessa apresentação e dizer qual é o problema. Mas é importante entender que tem vários problemas. Qual é o problema de segurança pública do Distrito Federal? E o de São Paulo? Enfim, sobre isso, né, os problemas são muitos. Todos nós sabemos, não preciso ir muito longe. Homicídios, taxa de homicídios alta, sensação de insegurança, condições precárias das polícias, superlotação, mau funcionamento do sistema de justiça criminal, crime organizado. Não há consenso qual é o problema. E não vai haver nunca, porque é uma decisão política. Então, sobre as políticas públicas de segurança, a gente tem problemas, primeiro, na formulação, né? Questões ligadas à formulação da política pública. Primeiro, é uma questão de agenda. Todos que estudam políticas públicas, eu acredito aqui na escola, aqui na Fundação Getúlio Vargas, é um tema bem-vindo, né? Nós temos problema de formação de agenda. Qual é a prioridade? Lembrando, definir prioridades implica também em apontar quais são as áreas que merecerão mais atenção, quais são os grupos que merecerão mais atenção, quais são as carreiras que merecerão mais atenção e quem vai pagar. Então, a definição do problema não é uma coisa simples. A definição do problema talvez seja a coisa mais complexa na área de segurança pública. E a gente definiu o problema de segurança pública? Enfim, nós temos uma outra questão. O fluxo de problemas, né, John Kingdon, não coincide com o fluxo de soluções. Nem sempre as soluções vêm depois dos problemas. Na área de segurança, como também em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, às vezes as soluções vêm antes dos problemas. Por exemplo, professor, vídeo monitoramento é uma solução que é vendida. Para qual problema? O Rio de Janeiro tem um projeto de vídeo monitoramento em Copacabana, sucateado. O Distrito Federal tem um projeto de vídeo monitoramento, sucateado, dinheiro jogado fora. Por quê? Porque a solução veio antes do problema. Alguém vendeu aquela solução. Se alguém aqui já foi na LAAD, normalmente acontece aqui no Rio de Janeiro, vai gostar muito. É uma feira de soluções, né? Imagina você na LAAD com uma cesta fazendo compra. Eu quero esse vídeo monitoramento, eu quero essas 3 viaturas de choque, eu quero mais esses 3 helicópteros, vai botando. Imagina o meu filho de 10 anos solto na LAAD. Loucura. Os problemas não necessariamente antecedem as soluções. Via de regra, as soluções vêm antes dos problemas. Alguém está vendendo aquela solução. Está vendendo porque quer ganhar, está vendendo porque tem um interesse na sua área, porque aquela carreira precisa ser prestigiada.
Normalmente, não raro, as perícias compram equipamentos caríssimos. 20 milhões um equipamento para fazer um teste. Pergunta, esse equipamento vai solucionar a segurança pública. Mas para quê? Ele diz respeito à política, aos problemas que nós elegemos como os principais? Não necessariamente. Isso não é só na área de segurança, é em várias áreas. Então, qual é o problema e qual é a solução? Outra pergunta que não quer calar é, e a solução que o senhor está propondo? Tem a ver com o problema que a gente elegeu? Isso é uma questão. E, por último, projetos antigos e projetos novos. Não tem nada de errado. E como em qualquer outra política pública, nós temos aquele efeito que alguns chamam de lata de lixo, garbage can, né? Onde alguns projetos que tinham sido feitos, estavam engavetados, porque saíram da agenda, são colocados em cima da mesa. Eu tenho um colega do Ministério do Planejamento que ele diz que toda hora que tem crise, o ministro entra desesperado e aí o grupo de tech pega da gaveta e bota, temos aqui algumas soluções. Né? Não é isso? Garbage can. Isso não é uma questão errada. Mas vejam uma questão aqui. O problema de pegar projetos antigos e colocar em cima da mesa é que eles precisam ser adaptados. O Rio de Janeiro teve um problema disso com a UPP. Está aqui o Carvalho. Né? A UPP é um projeto, foi feito, um projeto piloto foi implementado, uma boa ideia, teve seus problemas, não foi avaliado corretamente naquele momento, e aí, num momento futuro, ela foi resgatada e colocaram de novo em cima da... Não tem problema. Mas, para reintroduzir esse projeto, talvez o planejamento devesse ser refeito, em termos de custos efetivos e prazos. Esse, sim, é uma grande questão. Enfim, são problemas de formulação de política pública. Qual é o problema? As soluções, enfim. Nós temos uma outra coisa também. Nós temos problema de implementação de políticas públicas. Tem obstáculos culturais, por exemplo, em qualquer lugar do mundo a literatura sobre isso é vasta. A introdução de programas de policiamento comunitário, programas de policiamento de proximidade e orientado para soluções de problemas, trouxe um desafio enorme para as polícias, porque a métrica de avaliação do trabalho policial, a forma dos policiais se identificarem e valorizarem o seu trabalho, não passava por aquelas atividades de atender, administrar conflitos. Então, isso tem um obstáculo de cultura organizacional importante. A literatura é vasta sobre isso. Nós temos obstáculos institucionais. Por exemplo, há 2 anos atrás, implementou-se as audiências de custódia, né? Para as questões de prisões em flagrante. O problema da audiência de custódia é que isso implica numa logística nova de transporte de presos. Isso deu um nó em vários estados onde o transporte de presos era feito pela Polícia Civil ou pela Polícia Militar, e mais, agora os presos vão ter que ir para o tribunal. Então, alguém vai ter que cuidar dos presos lá. Quem? O tribunal? Então, tem problemas desse tipo. Mas eu queria chamar a atenção, já encaminhando para o final, né, já anunciando que eu vou usar os 4 minutos que eu tenho direito, eu queria, né, falar de um terceiro problema, que é o de governança, que é a tal da intersetorialidade que a gente fala. Sim, governança. Né? Governança é uma questão que se discute em várias áreas, saúde, educação, mobilidade, segurança também. A governança diz respeito à existência de redes de políticas públicas. Para cada problema, você tem uma série de atores envolvidos na solução daquele problema. Não tem aí nada demais. Atores podem ser governamentais ou não governamentais, que podem ser federais, estaduais ou municipais. Só tem uma questão: não há hierarquia entre esses atores. Então a questão é, como é que você vai coordenar tudo isso se ninguém manda em ninguém? O Ministério Público tem que sentar junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, mas também com a Secretaria de Planejamento, mas também com o DEPEN, mas ninguém manda em ninguém. Como é que é isso? Você tem que ter uma estrutura de governança que dê conta de, pelo menos, fazer com que todos esses atores remem na mesma direção. Isso é um problema de governança. Não?
correndo aqui. Deixa eu pegar três exemplos. Redução de homicídios. Bom, é um tema longo, tal, mas provavelmente os senhores e as senhoras não discordarão de que, para a gente lidar com a questão dos homicídios, a gente tem que melhorar a investigação criminal, né? Parece que isso é importante, apreender armas de fogo, melhoria da inteligência policial, enfim. Para fazer isso, olha quantos atores a gente tem que sentar ao redor da mesa para discutir essas ações. Acabou. E mais alguns, né? Enfim, não há hierarquia entre todos. Em alguns casos, não há embora de direito pareça que há hierarquia, mas de fato não há, no caso das polícias militares, Polícia Civil e Secretaria de Segurança. Em outros casos, não há hierarquia nenhuma. Isso aqui é uma questão de governança. Como é que a gente vai dar governança a essa rede de políticas públicas? Um outro exemplo. Redução da sensação de segurança. Medo. As pesquisas mostram, no Brasil e no mundo todo, que o evento que causa mais medo, em geral, na população, são os roubos. Roubos de pedestres. O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade que, além dos roubos de pedestres, tem um outro evento que causa muito medo também, que é o barulho de tiro. Mas vamos ao roubo de pedestre. Roubo de pedestre causa muito medo. Os números mostram, do Distrito Federal, que quase 60% dos roubos de pedestres registrados, o objeto roubado é o aparelho celular. Os roubos de pedestres também eles não se distribuem de maneira aleatória. Eles se concentram em algumas áreas, o que alguns chamam de hotspots, né? Então, para lidar com o medo, você tem que, primeiro, lidar com os roubos de pedestres. Você tem que aumentar a ostensividade em algumas áreas. Você tem que fazer policiamento de proximidade. O governador Casagrande citou um. A gente, no Brasil, tem vários. Tem o Ronda do Quarteirão, no Ceará. Tem vários programas relativamente bem-sucedidos. Tem que fazer a melhoria do atendimento de despacho, do 190. Isso tem um impacto enorme no medo. Bom, para lidar com esses temas, de novo, guardas municipais, porque guardas municipais fazem policiamento ostensivo, e aí alivia um pouco a carga de trabalho das polícias militares, elas podem assumir determinadas áreas, não tem por que não. Empresas de telefonia para bloquear, né, o e-mail, né, e aí você acaba com esse mercado, né, ilegal de venda de celulares. Eu estou citando o caso dos bancos, em outro problema, que era os assaltos com o pessoal que acaba de sair do caixa eletrônico, já foi minorado, mitigado em vários estados, onde fez um acordo com os bancos. Primeiro, não tem caixa eletrônico em qualquer lugar, os caixas eletrônicos ficam em algum... há um acordo entre secretarias de segurança e bancos para dizer onde é que vai ficar o caixa eletrônico, né? Enfim, no DF, por exemplo, depois de determinado horário, o saque fica reduzido a R$100 e depois da meia-noite nem isso acontece. A redução dos crimes, né, que era no DF chamava-se de sequestro relâmpago, diminuiu muito em função desse acordo com os bancos e com operações blitz exatamente feitas pela Polícia Militar. Enfim. Tem um outro tema, que eu não trouxe um slide sobre isso, mas vou comentar rapidinho, que faz muito sentido, que também são as políticas de prevenção. Como o Daniel chamou a atenção, o que a gente sabe é que os homicídios se concentram em algumas poucas áreas. O DF, por exemplo, tem 31 regiões administrativas. Dessas, 5 respondem por quase 60% das mortes. Não é um padrão muito diferente do Rio, do Espírito Santo. Então, você precisa concentrar as políticas de prevenção nessas áreas, né? Alguns chamam de territórios da paz, enfim, tem vários nomes, mas tem que concentrar essas políticas. Tem que concentrar em áreas de risco, tem que concentrar as políticas em grupos de risco. São jovens, em situações de risco, elas têm que ser concentradas. Uma secretaria de Estado não dá conta de implementar mais de 2 projetos
de maneira adequada. Não tem pernas para isso. Então, você tem que ter Secretaria de Cultura, de Educação, de Trabalho, de Segurança, de Esportes, todas operando assim. Se não tiver um governador sentado no U da mesa, que é um termo que um orientando meu, né, fazendo um trabalho de mestrado sobre governança, né, ele falou, não, professor, o nome desse negócio aqui é quem senta no U da mesa. O governador Casagrande sentava, eu tenho certeza que sentava no U da mesa, né? Quem senta no U da mesa. Porque se não tiver alguém sentando no U da mesa, não vai coordenar essas políticas. Por quê? Porque não necessariamente a Secretaria de Educação tem interesse, ou a Secretaria de Cultura tem interesse de colocar aquele projeto maravilhoso, premiado, né, pela ONU, naquele bairro prioritário. Que às vezes não é a área do secretário, seu nicho político. Ou, às vezes, por um problema de path dependence, né? Não, eu vou implementar naquele outro bairro, porque naquele outro bairro a gente já teve aquela outra política, vamos aproveitar as instalações, os professores já estão lá. Enfim, tem vários motivos. O fato é que, se não houver um esforço governamental para focar as políticas, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Por último, né, resta saber qual é a nossa capacidade de governança na área de segurança pública. Resposta: baixíssima. Eu comecei as minhas pesquisas sobre governança já tem uns 7, 8 anos. Depois fiquei muito feliz de saber que o TCU incorporou um modelo de pesquisa e passou a fazer avaliação de governanças dos estados. E os resultados, o TCU já tem 3 pesquisas dessas, né? Os resultados são terríveis. A capacidade de governança dos estados na área de segurança pública é muito baixa. É muito baixa. Agora, as secretarias normalmente são mal estruturadas, desfocadas. Secretarias estaduais, como, não sei do Rio de Janeiro, vou falar um caso que me é caro, Rio Grande do Sul, posto que eu sou gaúcho. Secretaria do Rio Grande do Sul simplesmente não tem uma subsecretaria para servir de interlocução com os municípios. Quer dizer, a política de segurança do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com o município. Não tem interlocução com os municípios. Só um exemplo. Bom, a despeito disso tudo, nós temos, e finalizando, algumas boas práticas, algumas boas inovações. A primeira delas, já antiga, acho que, eu não tenho certeza, depois me corrija, mas acho que começou no Rio de Janeiro, a criação das AISPs e RISPs. Foi uma boa solução de integração. Integração de dados, integração de jurisdição, de competência. O impressionante não é o fato de criar... Bom, o impressionante é que não, a competência do batalhão não coincidia com a competência da delegacia. Isso já é algo que já nos impressionava. Aí descobrimos que isso era grave e alguns estados implementaram a ISPs e ISP. O impressionante é que eu acabei o levantamento mês passado, atualmente no Brasil, 12 estados ainda não têm a ISPs e RISPs. O que me impressiona hoje? Áreas integradas de segurança pública e regiões integradas de segurança pública. Okay? Comando e controle, boa novidade, veio com a Copa do Mundo. Por imposição da FIFA, os estados, as cidades sede, tiveram que criar centros de comando e controle, que permitiu a interoperabilidade, termo que eu aprendi, né, na minha passagem recente pela Secretaria. Ótimo, como fazem as Forças Armadas, etc. É uma ótima solução de integração e de articulação. A pergunta é, serve para o policiamento cotidiano? Acho que não, né? Por último, informação e análise. De fato, alguns estados melhoraram muito sua capacidade de informação e análise. Começa com o Rio de Janeiro, com o ISP. Depois, Minas Gerais faz uma boa gestão da informação, mas em Minas Gerais quem faz isso é a Fundação João Pinheiro, que não é a Secretaria, é uma escola de governo. São Paulo, quem faz isso é a Secretaria de Segurança Pública. Pernambuco, quem faz isso é a Secretaria de Planejamento. No Espírito Santo, quem faz? Instituto Jones, Planejamento. E no DF, quem faz é a Secretaria de Segurança Pública. Goiás, quem faz é a Secretaria de Segurança Pública, mas eu arrisco a dizer aos senhores que a gente não tem mais de 7 estados capazes de gerar e analisar informações de segurança pública.
sobre informação de segurança. Gerar não basta ter acesso à base da Polícia Civil, à base da Polícia Militar, integrar essas bases e fazer manchas criminais. Ótimo. Não basta coletar esses dados já dados pela polícia. As secretarias, ou esses órgãos, têm que produzir dados. Dados sobre quem morre, dados sobre percepção de segurança, dados sobre satisfação com o 90, etc, etc. Aí, eu não diria nem 7, talvez a gente tenha 3 estados capazes hoje no Brasil de produzir dados. Sem isso, não há governança, né? Os problemas de segurança pública são muitos, mas estão por definirem, os senhores e as senhoras escolham aí qual o problema de segurança pública do Rio. Eu já escolhi o meu, né? Mas eu não vou falar. Eu sou de fora, eu acho que tem um problema aqui grave, né? Não vou contar para ninguém. Mas os problemas são uma definição política. Agora, uma coisa é certa, sem governança não adianta, né? Sem isso não adianta. Muito obrigado.